Para destruir uma ameaça iminente que está colocando em risco uma cidade futurista, um cientista, no alto do seu laboratório super tecnológico, cria um novo experimento, uma máquina que dispara um raio misterioso. Raio esse que sim, apesar de conseguir sim destruir a ameaça, acaba se dividindo em vários outros raios brancos e negros, que por sua vez começam a cair por toda a cidade. Os raios negros atingem pessoas, criaturas e objetos que passam a ganhar superpoderes e ficar malvados. Já os brancos voam em direção a 3 garotinhas comuns, que, quando atingidas, ganham a capacidade de se transformar em garotas mágicas, com direito a uniformes especiais, armas poderosas e a capacidade de voar pelos ares. Bom, contando dessa forma, até parece que eu estou falando de um desenho animado japonês aleatório, né? Um anime de garotas mágicas nos moldes de Sailor Moon, com garotinhas ganhando superpoderes e uniformes no estilo estudante colegial. E eu acho que nem deve passar pela cabeça de muita gente que essa é a premissa da versão japonesa de Meninas Superpoderosas. Pois é, esqueçam açúcar, tempero e tudo que é de bom, e a ideia de 3 garotinhas nascendo de um caldeirão que juntou tudo isso com a adição de um elemento misterioso de forma acidental. Porque em Meninas Superpoderosas Geração Z, o anime que foi lançado lá em 2006 no Japão, a Florzinha, Lindinha e Docinho, na verdade eram garotas comuns como qualquer outras. Aliás, nessa versão, elas nem eram irmãs, e nem podiam ser consideradas filhas do professor Utônio, até porque cada uma tinha seus próprios pais e familiares, e elas levavam uma vida comum, como as demais menininhas da sua idade, pelo menos até serem atingidas por um raio misterioso, que foi criado por um cientista. E é aí que entra o Utônio nessa história, já que foi ele, ao lado do seu filhinho chamado Ken, que criou o elemento que deu origem a esse raio com superpoderes. No caso, ele criou o elemento Z, o resultado da junção acidental de um outro elemento, o chamado elemento X, com um bolinho de arroz que caiu dentro do seu cilindro, e que acabou saindo do controle após ser utilizado numa máquina que dispara raios para se livrar de um iceberg que ameaçava a cidade de Nova Townsville. Uma história de criação nada a ver com a série clássica, né? E o seu desenrolar é ainda mais diferente, já que nesse anime, vilões como o Macaco Louco, o Fuzzy e a Gangue Gangrena foram criados a partir daqueles raios negros que surgiram após o elemento Z ser usado para destruir o iceberg. E a missão das meninas era então capturá-los para que o professor pudesse tirar a tal energia negra deles. E capturá-los não na porrada, como acontecia na série clássica não, mas sim utilizando armas com habilidades especiais e até mesmo robôs gigantes. Pois é, esse anime é um anime na mais pura essência e com todos os seus clichês. Tinha mechas gigantes, Onis, os demônios da cultura oriental, e até uma história de fundo originada no Japão feudal. Era como se os japoneses tivessem criado uma história 100% nova e enfiado no meio os personagens das meninas superpoderosas com outros visuais. Até porque, se a gente trocasse as protagonistas e os vilões por qualquer outros desenhos, ninguém nunca imaginaria que estaria assistindo uma animação que foi baseada no desenho original da Cartoon Network. Então, por que será que eles fizeram essa série? Não seria bem mais fácil só começar uma nova do zero? Será que por acaso eles queriam comercializar só os personagens? Será que algum estúdio de animação do Japão comprou os direitos só das criaturas e não da história? Ou os japoneses achavam que o enredo original era ruim demais e decidiram melhorá-lo? Bom, é isso que a gente vai tentar entender a partir de agora. Até porque vocês pediram e finalmente chegou a hora da gente conhecer a história por trás das meninas superpoderosas Geração Z. Hoje eu vou mostrar pra vocês as pessoas por trás desse projeto e todo o seu processo de criação. Um processo que, aliás, está totalmente interligado com a história da criação da Cartoon Network japonesa e, por incrível que pareça, com uma bizarra acusação de plágio. Vocês estão vendo a capa dessa história em quadrinhos aqui?
Então, ela não é uma revista baseada nesse anime, mas sim um mangá não oficial que um fã criou 4 anos antes da criação das Meninas Superpoderosas Geração Z e que tinha um design bem parecido com o do anime. E a polêmica em questão fica porque os criadores dessa história não estavam envolvidos com a criação do desenho animado. Será que o estúdio de animação que fez o anime plagiou um projeto de um fã? Já já a gente vai entender essa treta. E além disso tudo, é claro que a gente vai falar sobre a própria história dessa série. Uma história que, como qualquer outro desenho animado japonês, começa bem simples e vai evoluindo e se tornando cada vez mais complicada e complexa. E no caso das Meninas Geração Z, a complexidade já se inicia nos primeiros segundos do desenho, quando o narrador fala que a história é ambientada na nova Townsville, o que implica dizer que se essa é uma nova, já existiu uma antiga, e é só no decorrer do desenho que a gente vai entendendo o mistério por trás desse nome, já que quando a história chega a seu ápice, as coisas escalam para um outro nível, envolvendo um enredo repleto de viagens temporais e até para outros universos, chegando ao ponto das Meninas Geração Z até visitarem o universo das meninas clássicas. Eu sinto que já vi isso antes, mas não me lembro onde. Então vamos logo destrinchar tudo isso, que tem muita história pra gente contar. Superpoderosos, precisamos de vocês! Vamos lá! Bom, pessoal, e assim como eu já adiantei, a história de criação das Meninas Superpoderosas Geração Z está totalmente interligada com a história da Cartoon Network Japão, que, aliás, chegou nesse país lá no longínquo ano de 1997, levando consigo a proposta de ser o primeiro canal totalmente dedicado à animação, e animação, obviamente, ocidental, né? Não é que nesse período inicial eles não exibissem animes, eles até exibiam algumas séries antigas, como Tensai Bakabon, Gigi a Fonte da Juventude, Hamameio, entre outros. Porém, o foco dessa filial japonesa eram realmente os cartoons, os desenhos americanos, como Looney Tunes, Tom e Jerry, Popeye e o extenso catálogo de animação da Hanna-Barbera. Só que uma coisa que a Cartoon acabou percebendo em pouco tempo é que no Japão não só bastava exibir animações já feitas sem investir na produção local. O mercado de desenhos animados japonês é gigante e extremamente lucrativo, e para tentar abocanhar um pouquinho dessa fatia, eles decidiram se inserir nesse mercado de duas formas. A primeira foi apoiando estúdios de animação locais para a produção de alguns animes focados no mercado de lá, que foi como eles coproduziram no comecinho dos anos 2000 as séries de robôs gigantes The Big O com a Sunrise e GPX com um estúdio chamado Project IG, e a segunda forma foi produzindo nos próprios estúdios dos Estados Unidos animações americanas com cara de anime, nascendo Jovens Titãs, cujo design foi totalmente inspirado no visual dos desenhos japoneses, e que aliás tinha a abertura cantada por uma banda japonesa, a banda Puffy, e também uma outra série mais infantil, baseada nessa própria banda, e que na época era bem popular lá no Japão, que foi como surgiu o desenho Hi Hi Puffy Amiyumi, que foi lançado em 2004. E foi muito devido a esses primeiros projetos, que deram muito certo, que em segredo a Cartoon abriu uma espécie de licitação para que estúdios japoneses enviassem propostas para algo que viria a ser a primeira adaptação em anime de uma série original Cartoon Network. E num evento de anime realizado em 2005, o canal surpreendeu a todos ao anunciar mundialmente a criação de uma adaptação nipônica de Meninas Superpoderosas, a série que se chamaria Meninas Superpoderosas Geração Z. E encabeçando o projeto estavam obviamente a Cartoon Network, através de um produtor chamado Yoshi Ayukai, que foi designado para fazer a ponte entre os estúdios japoneses, que fariam de fato o desenho, com o canal americano. E claro, também no projeto estavam os estúdios em questão, que foram a Toei Animation e a Aniplex, que na época tinham seus setores de animes infantis, encabeçados respectivamente pelos produtores chamados Hiromi Seki, que entre vários sucessos esteve à frente de séries como Digimon e Precure, e o Hideo Katsumata, que anteriormente havia estado à frente de Fullmetal Alchemist, e que aliás foram as pessoas responsáveis por desenvolver o conceito principal do anime das meninas superpoderosas. Foram eles que se reuniram com o criador do desenho original, o Craig McCreen, e estruturaram a base para o que viria a ser essa versão japonesa. Uma das decisões desses produtores, por exemplo, foi a de dar um filho pro Tonio, para que
que seu lado paternal pudesse ser explorado nessa nova animação, assim como acontecia na obra original. Além de, obviamente, várias outras mudanças, que tinham como intuito principal deixar a história com mais cara de desenho de garotas mágicas e, consequentemente, se adaptar melhor ao estilo de animes do Japão. E o mais curioso é que eles chegaram a pensar que o criador das Meninas Superpoderosas iria detestar as mudanças que eles haviam feito na história, mas só que foi totalmente o contrário. Ele não só apoiou, como deu carta branca para eles fazerem qualquer alteração, com a única condição de que o resultado ficasse com cara de animação japonesa. E foi o que eles fizeram ao pé da letra, o que talvez tenha sido um grande erro, já que no final Meninas Superpoderosas Geração Z não tinha quase nada de meninas superpoderosas. Mas enfim, de qualquer forma, o anime estreou no Japão no ano de 2006, sendo exibido tanto na TV por assinatura, na Cartoon Network, quanto na TV aberta, a TV Tóquio, e até que teve um relativo êxito. Será que devemos? Não podemos decepcionar os fãs. Eu também quero. Deixa só eu explicar uma coisinha pra você. Macaco Louco não se dá autógrafos a um vilão. Poxa, você não foi nada gentil. Ganhando vários produtos bem legais nas lojas e até mesmo um mangá que recontava a história da série. Uma história que, aliás, até que tinha um fundo bem interessante. Acredito eu que a melhor mudança foi a inclusão de um vilão principal, que no caso ficou a cargo do L, o que deu pra dar uma espécie de fechamento, um começo, meio e fim bem definidos pro enredo. E pra quem não lembra, a história desse anime se iniciava lá no Japão feudal, na antiga Townsville, uma cidade que estava sendo constantemente ameaçada por um demônio, que no caso era o L. E para derrotá-lo, um ancestral do Utônio, o Professor Pichiun, criou uma espécie de elemento mágico batizado como Elemento X, que acabou sendo utilizado para fortalecer 3 garotinhas que teriam como missão derrotar o vilão, nascendo assim as chamadas Meninas Muito Bondosas. E desse dia em diante, vocês serão conhecidas como as Meninas Muito Bondosas. Não tem nada melhor do que meninas muito bondosas? E elas conseguiram. Usando seus poderes do Elemento X, elas tiraram a magia negra do vilão e a selaram numa urna que foi jogada no oceano. Porém, séculos se passaram e essa urna acabou ficando presa num iceberg. Iceberg que o Utônio quis destruir usando o tal do Elemento X, que havia sido criado por seu antigo parente. Só que, como vocês sabem, o cãozinho robô do seu filho acabou jogando acidentalmente um bolinho de arroz no experimento, nascendo assim o Elemento Z, que quando atingiu o iceberg não só se dividiu em 3 partes e atingiu 3 garotinhas aleatórias, quanto também liberou a energia negra do L que estava aprisionada na urna e se dispersou por toda a nova Townsville. E foi assim que surgiram tantos vilões clássicos que nós conhecemos no desenho original, como Macaco Louco, a Gangue Gangrena, Sedusa, a Princesa Mais Grana, Fuzzy Confusão e Trio Ameba, quanto também novos vilões criados especialmente para essa série, como o cabeleireiro Gigi o Grande, o lobisomem que era originalmente um menininho doente, o Negratron, que era uma câmera fotográfica em preto e branco que queria tirar a cor da cidade, o monstro do macarrão, os monstros dos legumes e vários outros. Mas só que a magia negra liberada pelo iceberg também despertou ele, e é aí que a coisa ficou realmente séria. Pra você ter uma ideia, o ele era tão poderoso que ao final o professor Utônio precisou criar robôs gigantes pras meninas, que são tipo versões japonesa do clássico Dynamo, e que curiosamente não eram feitos pra luta, mas sim pra viagens temporais. No caso, pra elas voltarem pra antiga Townsville para pedir ajuda ao Professor Pichiun para derrotar o vilão. Estranho. Eu sei. Elas parecem familiar, não é? Devem ser as garotas que procuramos. Aliás, foi nessa saga de viagens no tempo que as meninas acabaram indo sem querer para um universo paralelo, o universo das Meninas Superpoderosas originais, onde elas inclusive apareceram lutando contra um monstro gigante. Enfim, é um enredo até que interessante, porém, vale avisar, também muito mal conduzido. Para você ter uma ideia, tudo isso que eu falei se concentra apenas nos 3 capítulos finais. Então não tem como a gente dizer que esse é um anime que a gente assiste pela história. Ah, que conclusão
seu idiota! Já quanto aos protagonistas, eu até gosto pelo fato delas terem as suas próprias famílias. A Florzinha tem uma mãe, pai e uma irmãzinha mais nova. A Lindinha nós só conhecemos sua avó. E a Docinho é filha de um lutador de artes marciais mexicana. Ele até usa máscara e tudo. E ela também tem 2 irmãos que vivem brigando. Outra coisa bem interessante é o design que os japoneses deram pra elas, pois após as suas transformações, elas não só ganham armas, no caso um ioiô mágico pra Florzinha, um báculo que solta bolhas pra Lindinha e um martelo pra Docinho, como também ganham uniformes bem legais no estilo colegial. E é graças a esse visual que nós entramos na parte polêmica dessa história, já que ele é extremamente parecido com um mangá feito por fãs 4 anos antes do lançamento dessa série, que no caso é o Meninas Superpoderosas D, criado por 2 fãs em 2002, e que contava uma história que se passava no futuro da série clássica, mais precisamente 5 anos após os acontecimentos do desenho original, onde o professor Otônio e as meninas, agora adolescentes, se mudavam para uma outra cidade e interagiam com versões adolescentes de outros personagens da Cartoon, como Dexter, por exemplo. O mais curioso nesse caso é que a série original das Meninas Superpoderosas criou sim versões adolescentes para elas, e o anime ter escolhido justamente designs tão parecidos com o do mangá de fãs e não da própria série oficial, obviamente abre margem para muitas especulações. Será que foi coincidência? Bom, vamos mudar de assunto. Dane-se a coincidência! Então vamos falar agora sobre a repercussão internacional, e que não foi bem como a Cartoon esperava. O anime não foi muito bem recebido pelos fãs, que obviamente não viram Meninas Superpoderosas ali, além do público-alvo dessa versão japonesa não ser bem o mesmo da série clássica. Meninas Superpoderosas Geração Z tinha como foco um público mais velho, um público mais adolescente, até porque tinha muita coisa de duplo sentido na história. Haviam as saias curtíssimas das garotas, muito foco nos seios da senhorita Bellum, que deixavam todos os homens e vilões da cidade aficionados, além de coisas como os meninos desordeiros levantando as saias das meninas, e muito foco em romances, né? A Florzinha, por exemplo, se apaixonava por quase um cara diferente por episódio, sem contar nos relacionamentos de vários personagens secundários. E falando neles, é bom falar que cada um dos coadjuvantes clássicos ganharam um plano de fundo totalmente novo. Cada um era originalmente um animal ou uma pessoa comum que foi atingido lá pelo aquele raio negro que saiu do iceberg. O macaco louco, que aliás tinha o meu design preferido, já que ele possuía uma capa gigante para simular um corpo enorme, originalmente era um macaquinho do zoológico. E abrindo aspas aqui, essa capa escondia um corpo magrelo robótico por baixo, como podemos ver nessas artes conceituais. Já outros que também apareceram foram Fuzzy Confusão, cuja versão original nunca foi revelada, o Trio Ameba, que surgiram de uns seres microscópios que estavam em alguma poça de água, a Sedusa, que originalmente era uma doce atendente de restaurante, a Gangue Gangrena, que nasceu de um grupo de adolescentes encrenqueiros, os Meninos Desordeiros, que foram criados pelo Macaco Louco a partir do DNA retirado de objetos usados pelas Meninas Superpoderosas, e também temos aqui, ao meu ver, foi a que menos mudou, a Princesa Mais Grana, já que tanto na sua versão corrompida pelo Raio Negro, quanto sua versão normal, tinham a mesma personalidade, a personalidade de morrer de inveja e querer ser uma menina super poderosa. A diferença é que nesse anime, ela tinha um gato, o Safiri, que também foi atingido pelo raio e quando miava a deixava ainda mais malvada. Mas convenhamos que essa personagem é uma das mais carismáticas da série original, do reboot, do anime, das Meninas Superpoderosas como um todo. Uma vilã que não é necessariamente má, mas sim invejosa e que tenta comprar tudo aquilo que quer com dinheiro. Ela é muito interessante, né? E eu acho que vale muito a pena um vídeo só pra analisar ela. Então comenta aí se ela merece ou não um vídeo completo. E é isso, essa é a verdadeira história das Meninas Superpoderosas Geração Z, um anime que eu confesso que assisti completo pela primeira vez só pra fazer esse vídeo. Ele realmente não me prendeu quando passou pelo Brasil, e acho que na época também não agradou muita gente.
E o motivo fica bem óbvio ao assistir. Ele era realmente ruim, e não de uma forma trash. Pouquíssimos episódios conseguem ser realmente bons ou engraçados, mas pra quem é fã da franquia, vale a experiência como curiosidade. Mas e aí, você gostava desse desenho? Conseguiu assistir por completo quando ele passou rapidamente pela TV? Então diz aí nos comentários.